Nessa aula vamos conversar sobre a relação que existe entre solo e água. Temos acompanhado nos últimos tempos, nos noticiários, que vivemos uma verdadeira crise hídrica de falta de água em várias partes do nosso país. Embora a falta de chuvas possa explicar em parte o que está acontecendo, toda essa situação poderia ser evitada, ou pelo menos até minimizada, se nos preocupássemos mais com o solo. Isso é o que pretendemos apresentar nessa aula, a estreita relação que existe entre solo e água. Vamos começar conversando sobre a crise hídrica. A falta de água é um problema mundial, sendo essa uma discussão atual e relevante até para a própria sobrevivência da humanidade, para o futuro de nós como seres humanos. Afinal de contas, todos sabemos que sem água não existe vida. Especificamente no Brasil, temos acompanhado nos últimos anos problemas de abastecimento de água em cidades, em regiões que nunca havia acontecido esse problema anteriormente. Falta de água no Brasil sempre foi algo associado a regiões mais secas, como o Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas, ou mesmo no Nordeste brasileiro. Mas as origens dessa crise hídrica, dessa falta de água, são frequentemente associadas com as mudanças climáticas globais, que afetam o regime de chuvas, mas também a outros fatores, como ao desperdício, ao aumento do consumo e a falta de investimentos públicos para atender a uma demanda que cada dia mais é crescente. Como resultado desse quadro de crise que a gente vive, além do racionamento, que acaba afetando a vida de muita gente, algumas outras propostas têm sido sugeridas para enfrentar este problema. Em sua maioria, essas propostas focalizam, ou seja, centram em obras de engenharia, como a construção de novas adutoras, novos reservatórios. A recuperação de nascentes e a recomposição de matas ciliares também são iniciativas bastante frequentes com esse mesmo objetivo. Embora todas essas iniciativas sejam importantes, eu perguntaria a vocês se não faltaria ou se não falta algo a mais. Percebam que o que se procura nessas propostas que eu acabei de citar antes é investir recursos para armazenar água, para transportar água, ou mesmo para a recuperação de locais por onde a água sai, no caso das nascentes, ou mesmo por onde a água anda, por onde ela caminha, no caso das matas ciliares. Insisto novamente que são iniciativas importantes, os reservatórios, as adutoras, as nascentes e as matas ciliares. Mas vocês já se perguntaram por onde a água entra nesses sistemas? Porque o reservatório armazena, a adutora transporta a água, a nascente onde a água sai, as margens ou as matas ciliares protegem aonde a água corre. Mas por onde a água entra nesse sistema? Para responder essa pergunta e continuarmos nossa linha de raciocínio, temos que voltar aos nossos livros da educação fundamental e rever o que aprendemos ainda quando crianças sobre um tópico que se chamava ciclo hidrológico. Ciclo hidrológico é o nome que damos à dinâmica da água em nosso planeta. Ou seja, são todos os caminhos e as formas por onde a água passa, por onde ela se movimenta no planeta Terra. Para o que estamos discutindo, vamos analisar apenas uma parte desse ciclo hidrológico e destacar o papel importante que os solos têm nesse processo. As chuvas, elas vêm do céu, trazem da atmosfera a água que cai sobre os continentes. Uma vez no chão, a água pode escorrer sobre o solo ou pode infiltrar nesse solo. A água que escorre pela superfície, ela faz esse fenômeno quando a quantidade de água que cai com a chuva é maior do que a capacidade do solo de absorver, de deixar entrar essa água dentro dele. Dessa forma, se a água não entra no solo, ela fica sobre a superfície, e se uma área é plana, ela estaciona ali e encharca esse solo. Mas o mais comum, no nosso Brasil, na região centro-sul em especial, é que a gente tem um declive, e a água que não entra no solo, ela escorre, ela caminha lateralmente e desce o morro, desce a ladeira abaixo, e assim saindo dos locais onde ela precipita. Da água que infiltra, que é a outra parte permanece no solo, e é o que permite o crescimento das plantas, que são a base da alimentação de nós, seres humanos, mas também de toda
a cadeia alimentar, todos os animais também que vivem na natureza. Então, do que infiltra, parte fica ali no solo, alimentando, né, ou nutrindo as plantas e permitindo que elas cresçam, mas parte também continua descendo, solo abaixo, verticalmente, até atingir ou um lençol freático ou um aquífero. Então agora a gente pode voltar à nossa discussão inicial entre a relação entre solo e água. O que o ciclo hidrológico, o que essa parte, né, que a gente conversou agora há pouco, sobre a passagem da água para dentro do solo ou a sua saída lateral, tem a ver com uma maior ou menor disponibilidade de água para todo mundo. Qual é o papel do solo neste processo? Mas ainda, antes de seguir com esse nosso raciocínio, eu gostaria de pedir mais uma reflexão acerca de tudo isso. Imagine o rio que passa pela cidade de vocês. Na época das chuvas, ele quase sempre está cheio, está com o volume dele bastante grande e cheio d'água. Já na época da seca, quando não chove, o rio tem menor volume, menos água está presente nele. É fácil de entender a diferença, né? Ou seja, mais água na época das chuvas, porque tem maior volume de chuva naquela época e dessa forma o rio fica cheio. Mas na época da seca não tem as chuvas. Aí a pergunta seria a seguinte: de onde vem essa água que está no rio se não está chovendo na época das secas? Daí a gente pode começar a entender como é que o solo funciona, qual a importância do solo em todo este processo. Recordem que discutimos antes que depois que a chuva cai no solo, ou ela escorre, ou ela infiltra dentro do solo. Se ela escorre, ou seja, passa por cima do solo, ela rapidamente chega ao curso d'água, a um rio, e assim as vazões dos rios aumentam rapidamente. É o que acontece na época das chuvas. Por outro lado, quando a água infiltra no solo, ela caminha dentro do solo, ela flui, ela vai andando, caminhando, vai descendo verticalmente, até atingir aquilo que nós já chamamos aqui, já falamos, que é um lençol freático ou um aquífero. E é essa água que desce pelo solo, que caminha lentamente pelo solo e que vai ocupar aquíferos, né, ou vai compor os lençóis freáticos, é que são as águas que nós efetivamente usamos, né, com mais frequência. É dessa fonte de água que nós usamos. Essa água que atinge os aquíferos, né, porções mais profundas do solo, são reservas que nós temos, muitas vezes aí, que podem ser acessadas via poços, né? Muita gente perfura poço e consegue retirar essas águas. Aquela água que não chega no aquífero, mas cai num lençol freático, ela caminha, porque ela não fica parada, né? Como num aquífero isso acontece normalmente. Ela caminha e em algum ponto da paisagem ela brota. É a nascente, que a gente costuma perceber, né, em vários pontos aí, principalmente na área rural. Então, é por onde a água sai, né, a saída de um lençol freático. É a partir dessas nascentes, que nada mais é do que uma água que infiltrou épocas passadas no solo, é que nós temos a formação, né, dos primeiros cursos d'água, os riachos, os ribeirões, que vão formando córregos, rios, e dessa forma chega nas nossas cidades e podem ser aí captadas e utilizadas para abastecer todo mundo. Daí uma pergunta: o que é mais importante, o que é mais interessante se a gente está preocupado com água? Quantidade de água para atender e abastecer cidades, né, cada vez mais numerosas. Que a água que vem da chuva, ela caia sobre o solo, escorra rapidamente e alcance os rios, ou que ela infiltre no solo e alimente aquífero e lençóis freáticos. Se pensarmos com mais cuidado, a gente vai perceber que o mais importante é que a água infiltre no solo e não que escorra. Por que isso? Porque quando a água escorre rapidamente sobre a superfície, a gente acaba por perder duas coisas muito importantes. A gente perde água, que não infiltra, e a gente perde solo. Perdemos água porque ela rapidamente chega num rio ou num curso d'água. E esse rio, como ele não está parado, ele se movimenta, rapidamente ele vai levar essa água para longe dessa região onde essa chuva caiu. Mas a gente também perde solo. Pois ao caminhar, né, quando desce uma ladeira, escorrendo sobre a superfície do solo, a água leva com ela uma grande quantidade de solo. É o que a gente chama de erosão. Com a erosão, se perde solo, que é um recurso precioso demais que nós temos,
que demora de centenas a milhares de anos para ser formado. E isso não é bom. Mas ainda fica pior se a gente imagina que esse solo vai parar em algum canto, em alguma posição. E ele vai parar justamente dentro da calha dos rios, dentro dos rios, porque a enxurrada, né, que desce o morro, trazendo água e também levando o solo pela erosão, vai se depositar dentro do rio. E o resultado disto é um outro problema que a gente acaba tendo, que se chama assoreamento. O que é o assoreamento? O assoreamento é a ocupação do fundo do rio. Esse material que desce da encosta, com a água, ele é depositado e preenche o fundo dos rios dentro da calha, né? A calha é a região por onde a água passa dentro do rio. E qual é a consequência disso tudo? A consequência disso, para as cidades em especial, são as enchentes. Se uma grande quantidade de água cai nos rios, e se esses cada vez são mais assoreados pela erosão, vai haver menos espaço dentro do rio para suportar aquela quantidade de água. Porque se eu tenho uma calha, ela foi preenchida com sedimento, com restos, né, com a erosão que trouxe, sobra um espaço que era desse tamanho, já acaba sendo desse. Uma mesma chuva, vai faltar espaço, então vai transbordar de um lado e do outro e as margens vão ser inundadas facilmente. Com isso chegamos ao ponto-chave de todo esse processo. É fundamental que a água infiltre no solo, que ela não escorra, que ela não sobre na superfície, porque se ela sobra na superfície, ela caminha, ela escorre, causa erosão e a gente perde água, perde solo, como a gente já disse. Se a água infiltra, se ela entra, nós temos a possibilidade de ter a alimentação dos aquíferos, dos lençóis freáticos, que são importantes fontes aí de abastecimento da nossa casa. É a reserva que a gente tem, que rapidamente não vai embora, como acontece com os rios. Fica no solo por um período muito maior naqueles lugares onde a chuva cai. Nós aproveitamos melhor a chuva quando a chuva entra, infiltra dentro do solo. Vamos voltar a uma pergunta que fiz alguns minutos atrás, que era mais ou menos assim. De onde vem a água que corre nos rios, nos córregos, na época da seca, se nessa época não chove? A resposta é fácil, agora que a gente conhece um pouco mais sobre o ciclo hidrológico. Essa água é principalmente formada de chuvas passadas, que puderam infiltrar no solo, caminhar lentamente no perfil e ser guardada, ou ser um pouco armazenada por um tempo maior. Essa água, ela caminha nesse solo e vai lentamente sendo liberada nas nascentes, que a gente conhece. Então, é a formação de várias nascentes, minando água durante todo o ano, que garante um curso d'água também durante todo esse ano. Assim, agora, vamos voltar lá no início da nossa conversa, naquele momento em que a gente falava sobre importantes iniciativas para aumentar a oferta de água em tempos de crise hídrica, como essa que a gente está vivenciando. Investimentos no armazenamento de água, quando se constrói novos reservatórios, no transporte da água, né, via adutoras, de mananciais, muitas vezes cada vez mais distantes, investimentos na recuperação de locais onde a água nasce, né, no caso a nascente, por onde ela sai, ou mesmo por onde ela anda, caminha, no caso das matas ciliares, são importantes, não tenho dúvida disso. Mas a gente pode afirmar com grande segurança que muito se esquece de um ponto importante nesse processo, onde nós podemos colocar o solo. Vimos nessa discussão de hoje aqui que é importante incrementar ao máximo a infiltração da água no solo. Temos que buscar ao máximo minimizar as perdas de água pelo escorrimento, que é essa água que caminha lateralmente e que não infiltra no solo. Assim, devemos nos preocupar como usamos o solo, porque as iniciativas que procuram valorizar essa maior disponibilidade de água deveriam considerar o solo nesse processo. Deveria-se ou deve-se investir mais no solo, porque precisamos que haja infiltração e que essa água fique em aquíferos ou que permaneça em lençóis freáticos, de forma que possa garantir vazão da água no ano todo. Investir no solo e no seu melhor uso
nada mais é do que investir na produção de água, buscando garantir aquíferos e lençóis por um tempo maior, algo que acaba beneficiando a todo mundo. Recorde, investir em solo e no seu uso adequado é investir na produção de água. Devemos nos preocupar com o solo para que ele seja capaz de receber grande quantidade de água, que essa água se infiltre nele e ali permaneça por mais tempo. Do que discutimos até agora, falta apenas um comentário que é importante e que faz menção àqueles que mais contribuem com a produção de água. E para isso vamos tomar, de um lado, o meio urbano, as cidades, e de outro, o meio rural, ou seja, o campo. O que é mais comum ver nas cidades é o que a gente chama de impermeabilização do solo. Impermeabilizar significa isolar o solo, colocar uma capa sobre o solo. Isso é o que acontece quando a gente constrói as nossas casas, os nossos edifícios, as estradas, as ruas, ou seja, nós fechamos, nós tampamos o solo. Dessa maneira, o que acontece é que a água não consegue mais infiltrar nesse solo, e sim, toda a água que cai nas cidades, ou grande parte da água que cai nas cidades, acaba escoando rapidamente sobre a superfície, que está impermeabilizada, e rapidamente chega no curso da água e deixa a área urbana aí com grande rapidez, porque a rede de drenagem da cidade também já é preparada para isso, tirar esse excesso de água que está sobre a cidade. Isso é a cidade. Agora, o que acontece no campo? No campo a situação já é diferente. A taxa de impermeabilização das nossas áreas rurais, ela é muito pequena, praticamente não existe. Temos poucas construções nas áreas rurais, estradas não são muito grandes, né, em termos de quantidade e expressividade. Então, é na área rural que a gente tem grande ou tem a maior chance de alimentar os aquíferos e os lençóis freáticos. Ou seja, podemos dizer que é na área rural que temos maior produção de água, né? É onde nós temos as nascentes, onde elas estão mais vivas e brotando água durante o ano inteiro. Nas cidades, como a gente tem quase tudo impermeabilizado, você perceber uma nascente já é muito mais difícil, é muito mais raro você encontrar uma nascente. Então, se a gente quer ter produção de água em quantidade, é importante investir na infiltração. Como a cidade não nos oferece essa possibilidade, resta-nos investir numa área que é o campo, que é a área rural, onde efetivamente é o que nós temos, é onde nós temos a produção de água, porque é onde a água primariamente se infiltra com maiores taxas. Só que a infiltração, mesmo na área rural, ela depende da forma como nós usamos o solo. Conhecer e manejar bem o solo é extremamente importante para favorecer a esse processo de infiltração. Daí dizemos, daí porque dizemos que ter um solo bem cuidado é importante para termos água em abundância. Porque se também o solo é mal cuidado, ele pode dificultar essa infiltração e dessa maneira ter outros problemas, assim como a gente vê nas cidades. Para cuidar do solo, existem técnicas específicas, para isso, mas de uma forma geral, o mais importante é mantê-lo coberto para protegê-lo o maior parte do tempo possível e também respeitar os seus limites. Cada solo tem uma certa limitação, ou pode ter alguma limitação que deve ser respeitada. Nessa linha de raciocínio da importância da área rural para a produção de água, a ANA, a Agência Nacional de Águas, que é um órgão do governo federal que trata da gestão de recursos hídricos no Brasil, tem desenvolvido no nosso país algumas iniciativas que chama justamente, que tem um programa, que chama justamente Programa Produtor de Água. Este programa é um tipo de pagamento de serviços ambientais. É uma iniciativa, várias partes do mundo têm programas mais ou menos semelhantes, mas o pagamento de serviços ambientais é quando você retribui financeiramente, você paga para alguém que presta um serviço ambiental que normalmente ele é colhido, ele é ofertado a toda a sociedade. E esse é o caso da área rural. Qual que é a ideia do programa? A ideia é remunerar os agricultores que, ao utilizarem bem o seu solo, produzem água. Então, esse é o programa Produtor de Água, ele apoia projetos no país inteiro que visem a redução da erosão, do assoreamento,
com foco na melhoria da qualidade de água e na ampliação e regularização da oferta de água, ou seja, a possibilidade de termos água durante o ano inteiro. Para aderir ao programa, o agricultor deve adotar em suas terras práticas de manejos conservacionistas, ou seja, preocupados com o solo, de proteger o seu solo e favorecer a infiltração de água nesse solo. Esse programa ele vem reconhecer o que a gente já discutiu nessa aula, ou seja, para produzirmos mais água, temos que investir no melhor uso dos solos, nas áreas rurais, porque é onde a água se infiltra, como a gente já discutiu. Com isso, a gente chega à conclusão principal dessa nossa discussão até o momento, reafirmando que o solo e os agricultores merecem ser mais bem valorizados, pois eles são a garantia para termos maior oferta de água para toda a sociedade.